Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Sou Beatriz Saldanha. E antes do programa começar, a gente quer agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho, Thiago Maia. O Feito por Elas, como vocês sabem, é um podcast independente. A gente doa as nossas horas de trabalho para produzir o conteúdo para você que tá nos ouvindo agora nesse momento. Mas ainda assim, a gente tem os nossos gastos com servidor, com equipamento, com hospedagem, edição e outras cositas más, né? Então, se você puder apoiar o nosso trabalho, colabora com a gente no padrim.com.br ou no catarse.me ou ainda no patreon.com, todos eles /feito por elas. A gente tem várias categorias de vários valores, todas elas com contrapartidas diferentes, então dá uma espiada lá pra ver o que chama a atenção pra você. E claro, né, a gente sabe que a situação tá complicada, então se puder também nos ajudar divulgando o nosso podcast para que chegue a mais pessoas, isso nos ajuda demais. E outro recadinho antes do programa começar, final do ano chegando, né? Todos os anos nós fazemos o nosso Troféu Alice, o nosso prêmio de melhores do ano, e esse ano não vai ser diferente, nós temos a nossa categoria dos ouvintes, né? As nossas categorias de voto dos ouvintes, então a gente vai deixar na postagem também o link para que vocês possam votar já nos seus trabalhos preferidos das mulheres no cinema esse ano. E bom, você que tá nos ouvindo já percebeu que hoje eu tenho aqui comigo uma convidada super especial, a Beatriz Saldanha, que é crítica de cinema, é criadora da revista Les Diaboliques, eu não sei pronunciar. Então, ela escreve no plural, mas pronuncia no singular, coisas do francês. Então é Les Diaboliques. Ah, tá, Les Diaboliques. Certo. E é uma revista focada em mulheres no horror, né? E também é pesquisadora que agora tá no doutorado pesquisando também cinema de horror francês. E é diretora. Beatriz dirigiu um dos filmes mais fofos de horror da pandemia, que é o Jerome. E, Bia, bem-vinda ao Feito por Elas. Obrigada por ter aceitado o convite. É uma biografia extensa, né? Não sei se ficou faltando falar alguma coisa. Não, tá tudo certinho. E eu também queria, primeiramente, assim, agradecer pelo convite. Sempre admirei muito o podcast de vocês. E parabenizar pelo dia do podcast, que a gente tá gravando no dia do podcast hoje. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, que é incrível. Ah, obrigada. Nossa, é verdade, né? Nada melhor do que comemorar o dia do podcast produzindo podcast, né? Estamos aqui gravando no dia 21 de outubro de 2021, pra quem estiver ouvindo no futuro, né? Mas, enfim. E bom, o nosso programa de hoje é sobre o filme Sun Mode, que é escrito e dirigido pela Rose Glass, e ele é parte do nosso especial de Dia das Bruxas desse ano de 2021, né? Como eu também mencionei no nosso programa anterior, todos os anos, quando chega outubro, a gente faz esse especial de Dia das Bruxas, né? Até o ano retrasado a gente fazia um programa só com um apanhado de filmes, então geralmente eram 3 filmes. No nosso primeiro ano foi mais, em 2016 a gente falou sobre Psicopata Americano, O Babadook, Garota Sombria Caminha pela Noite, American Mary e A Estranha Cor das Lágrimas do Seu Corpo, e ainda os curtas da Gabriela Amaral. Uma loucura esse programa. Aí em 2017 foi O Mundo Odeia-me, Cemitério Maldito e Raw. Em 2018 foi a vez de The Love Witch, Amores Canibais e Vingança. Em 2019, O Rastro do Vampiro, O Massacre da Festa de Pijama e Verão de 84. E aí ano passado a gente começou a perceber que era muita loucura eu botar tantos filmes num programa só, e a gente resolveu fazer o mês de horror, né, com um filme só pra cada programa, né? Então foi o Em Minha Pele e Quando Chega a Escuridão. E esse ano foi Garota Infernal, o nosso programa anterior, e agora chegou a vez do Sun Mode, né? Então tem lá uma lista no Letterboxd com todos esses filmes. A gente vai deixar o link no post, né, pra quem quiser acessar. Mas lembrando também que a gente fala de outros filmes de horror, de suspense, enfim, fora do mês de outubro, né? Então lá na lista também tem programas que tem entrevista com a Juliana Rojas, com a Gabriela Amaral e outros filmes que a gente fez fora do mês de outubro. Então dá uma conferida lá no nosso Letterboxd, que vai estar linkado no post lá no nosso site. E sobre o filme Sun Mode? Bom, esse filme, ele é de 2019, mas ele tá chegando no Brasil agora esse ano, né? Direto nas plataformas de vídeo on demand, né? Com o título de Santa Mode. E o programa, ele vai ter spoilers, então a gente vai falar
sobre alguns detalhes da trama na nossa conversa aqui. E o filme, ele fala de uma jovem enfermeira, que é a Maud, né, do título, que é interpretada pela Morfydd Clark, que vai trabalhar na casa de uma dançarina e coreógrafa, a Amanda Cole, né, que é interpretada pela Jennifer Ehle. E essa dançarina tem um câncer terminal. E aí a gente tem uns flashbacks do passado da Maud, um contexto sangrento, umas imagens sangrentas dela trabalhando num hospital, né? E também descobre que faz pouco tempo que ela virou essa pessoa super fervorosa na crença dela católica. Isso a gente percebe num reencontro que ela tem com uma amiga que comenta essa mudança dela em relação à religiosidade, né? E Bia, quando eu falei que a gente ia fazer o programa, né, sobre Sam Maud, tu falou, né, que ama o filme, né? Então, eu acho que foi a escolha certa, primeiro, pra ser a tua primeira participação aqui no Feito por Elas, né? E aí, pra começar, eu queria te perguntar justamente isso. Conta mais por que tu ama o filme. Então, quando você me convidou, eu fiquei, nossa, precisa ser esse filme, porque, eu gosto muito, muito desse filme. Primeiro que, assim, quando ele foi lançado, eu achava que ele ia ter alguma coisa de, por exemplo, aqueles filmes de non-exploitation, não sei se você tá familiarizada, Sim. né? Então, que é aqueles filmes que falam sobre freiras católicas, alguma coisa assim, que é, acho que esse filme novo do Verhoeven, né? Que é o Benedetta, né? Benedetta. É, que eu acho que tem um pouco essa vibe, né? Eu achava que era uma coisa assim. E quando eu vi, assim, o filme, eu fiquei muito surpresa, assim, porque é totalmente diferente do que eu imaginava. E a gente gosta tanto desse filme aqui em casa. O meu marido também é crítico e, enfim, também estuda terror. E ele gosta tanto também do filme que a gente inventou um termo aqui chamado Saint Mulder, né? Quem é fã de Saint Mulder? Ou de Saint Maud, é o Saint Mulder, né? Uhum. E eu gosto do filme porque, como eu falei, eu fiquei muito surpresa que eu acho que ele tem uma vibe muito intimista. Eu gosto muito disso, de filmes que tem um ritmo um pouco mais lento, que tem poucos personagens, e ele é basicamente focado em duas personagens principais, né? Tipo, que tem a Maud, né, e a Amanda, que é a mulher de quem ela vai cuidar. Então, assim, ele fica muito centrado nessas duas mulheres, são poucas locações, e eu gosto muito disso. Eu acho que, assim, que o filme consegue estabelecer uma certa cumplicidade, né, da Maud com quem tá assistindo, né, que a gente fica observando, essa certa transformação dela, essa certa evolução da personagem, a gente observa muito de perto, de forma muito íntima, e isso eu gosto muito. E como até a própria Rose Glass disse numa entrevista, ela gosta de provocar sensações de que a gente tá vendo algo que não deveria. E isso é algo que sempre me fascinou muito, assim, você tá observando algo secreto, algo que tem algo de estranho, algo de que você não deveria estar observando aquilo, tem algo de muito íntimo naquilo. Então a gente tem meio que uma cumplicidade quase que indecente, eu acho, que dela ali, né? De tão íntimo que a gente fica. E eu acho que ele tem também um desenvolvimento de personagem muito interessante, né? Como eu falei. E eu acho que isso, assim, isso só funciona porque ele é muito bem escrito. É um filme muito bem escrito e muito bem dirigido. Que é a Rose Glass, né, que é a cineasta, ela tanto escreveu o roteiro quanto dirigiu. E eu acho mais impressionante que ela consegue fazer isso em 1h20 de filme, assim, um pouquinho mais de 20 minutos, é um filme super curto, e ainda assim ela consegue desenvolver essa personagem que é muito complexa. E outra coisa que eu gosto muito do filme é a ironia final dele, que eu acho que eu acho que o filme fica numa chave um pouco ambígua durante o filme, mas no final você percebe o ponto de vista da diretora, né, que a gente, obviamente, por ser um terror psicológico, um horror psicológico, a gente passa o filme inteiro vendo pela perspectiva da Maud, né? Que ela tem essa perspectiva meio distorcida, né? Na verdade. Então, no final, eu acho que a gente vai voltar a falar mais adiante, né? Ele tem uma certa ironia que é quase cruel, assim, uma coisa meio... que eu acho que é ali que a gente vê o ponto de vista da diretora sobre essa história que ela tá contando. E eu acho isso muito bom, assim, tipo, eu acho ela muito incisiva, sei lá, né? Nessa história que ela conta. Então, acho que todas são essas coisas que eu gosto do filme. A ambiguidade, como ele é um filme sutil nessas ambiguidades, eu acho. E apesar de ter esse final grotesco que a gente vai entrar nele mais adiante. Então, são basicamente as coisas que mais me atraem no filme. Eu tô rindo porque eu amei o final, mas a gente vai conversar sobre ele. Isso que tu falou da duração, é realmente um filme super conciso, né? 1h20 aí. Mas tu também mencionou a proximidade que a gente tem com a personagem da Maud, né? Eu acho que isso é uma das coisas que eu mais gostei no filme, que é justamente como ele funciona como esse estudo de personagem, né? Então a gente vai sempre mergulhando cada vez mais na psique da Maud, né? Bem nessa posição de proximidade a ela, né? E na forma como ela busca um sentido maior pra vida dela por meio da fé, né? Então ela tá sempre ali falando
nesse diálogo que ela tem com Deus ali, né? Na diegese, ela tá sempre falando que ela espera que algo grandioso seja destinado a ela, né? E aí, por causa dessa virada de chave, né, na vida dela, esse momento em que ela passou a ter essa fé intensa, ela espera que tenha esse aspecto grandioso, né? Que algo grande vai ser destinado a ela, né? E que ela possa salvar a alma da Amanda ali, especificamente depois que ela vai trabalhar com a Amanda, né? E a gente vai junto dessa trajetória. No começo, ela parece só ali, é uma moça tímida e tal, né? E aí ela vai ficando cada vez mais obstinada ali, né? Na crença dela. E eu achei interessante que a diretora, Rosie Glass, ela explicou numa entrevista pro AV Club que pra instruir a Morphed sobre como que ela queria que a Maud fosse retratada nessa interpretação, né? Ela disse pra Morphed imaginar que o Travis Bickle, do Taxi Driver, fosse uma menina católica morando no litoral inglês. E aí a Morphed entendeu qual que era a pegada, né? Porque a própria Rosie, ela fala nessa entrevista, né? Que é um filme sobre alienação, né? Mas nesse sentido do Travis Bickle tem essa coisa, né? De se enxergar como herói, nesse caso heroína, né? No contexto ali da história. E aí essa tensão que é o conflito entre o desejo dela de ser uma heroína com o mundo externo, né? É que vai crescendo enquanto a gente vai acompanhando ali o fanatismo dela. E isso é bastante perturbador, né? É, sim. E ela... Assim, ela é uma personagem muito trágica, né? Tipo, ela... É porque eu acho que... Assim, tipo, ela passa por essa situação, né? Que é uma espécie de teste quase na vida dela, né? Porque, assim, ela passa por isso e ela... Como que ela vai seguir adiante com essa culpa, né? Que ela tem uma culpa muito, muito forte ali, que ela carrega. E como que ela vai, né? Seguir adiante. Então, assim, acho que como muita gente, muitas pessoas, ela tenta se agarrar, né? Essa questão... A fé, que eu acho que, assim, pelo menos eu observo na personagem muito também de uma vontade, na verdade, de acreditar, né? Talvez não necessariamente claro, assim, tem uma fé cega ali, né? Um fanatismo, mas eu acho que também tem muito de uma vontade dela de que aquilo realmente seja verdade, né? Dela confirmar uma crença que ela tem. Até nesse sentido, me lembra um pouco nem pretendia fazer essa comparação agora, mas me lembrou um pouco do Mártires, né? O filme francês, não sei se você já viu, que é também sobre você sacrificar pessoas, né, em prol de algo que você acredita, mas que você precisa de uma confirmação e você precisa daquilo pra você viver e pra você poder lidar, né, com a culpa que você tem ali dentro, enfim. Acho que faz parte um pouco desse fascínio do anti-herói, né, no caso da Maud, né, e do Travis, que são pessoas que são cheias das ideias erradas, né, tipo, só que a gente sente empatia por ela, né, justamente, acho que principalmente quando ela é ridicularizada, quando ela é ridicularizada em público ali, eu acho que eu fico muito... acho que não tem muito como não ficar do lado dela, né? Apesar de você saber que o personagem tá pirando completamente em nada daquilo que ela tá fazendo faz sentido. E eu acho que, mais uma vez, eu acho que é mérito, né, da Rose Glass de construir essa personagem excelente, mas também de dirigir muito bem as atrizes, né? Que a protagonista tá super entregue ali. Enfim, eu acho que deve ser muito difícil você fazer uma personagem assim, que naturalmente, eu acho que a tendência é você antipatizar, porque, obviamente, é uma personagem que tá totalmente fora de si, né? E submetendo outras pessoas àquela crença descabida. Mas, ainda assim, ela desperta a nossa empatia, justamente pra gente saber que ela tá perturbada, ela não tá completamente no controle ali, né? Enfim, acho que é mais um dos méritos de todas as mulheres envolvidas no filme. Sim, inclusive eu vi uma entrevista no YouTube, agora eu não vou lembrar qual que foi o canal e tal, mas que estavam as duas atrizes e a diretora, né, comentando sobre o filme. Foi em alguma pré-estreia em algum festival, talvez foi no de Nova York, não tenho certeza. Mas, e aí a atriz, a Morphed, né, ela até comenta alguma coisa assim, que o quanto que a personagem dela também fala sobre esse sentido de tu ter uma empatia, né, com a pessoa, né, porque a gente sabe que ela tá equivocada, mas talvez, e aí não que justifique as ações dela, né, mas talvez, que nem tu falou quando ela foi ridicularizada, talvez se ela não tivesse passado por essas ridicularizações, ela não teria ido pra ações tão extremadas, né? E aí, essa coisa da religiosidade que tu falou de, tipo, a vontade de acreditar, eu lembrei até, olha, as conexões absurdas, assim, mas eu lembrei do Blade Runner 2049, assim, porque
é um pouco isso, né? Existe a fé, claro, mas existe a vontade de que aquilo seja verdade, porque se aquilo for verdade, vai te confirmar como uma pessoa especial, né? Então no Blade Runner 2049, o protagonista também, ele quer muito ser o escolhido daquela narrativa, entre aspas, escolhido, né? Porque isso daria um senso de importância, de Pinóquio, de eu também sou um menino de verdade e tudo, e aqui seria tipo, eu sou uma escolhida de Deus, né? Então Deus tem coisas grandes pra mim, então é interessante pensar nesse sentido, assim, da fé, mas também realmente isso que tu falou, da vontade de que aquilo seja verdadeiro, né? É, exatamente, é que tipo, que se ela não tem isso, ela não tem nada, né? Então ela se agarra ali a algo que possa engrandecê-la de alguma forma, né? Que possa redimi-la, enfim. E aí, pensando nessa questão da religiosidade, né? Esses dias eu até postei no Twitter sobre como a gente costuma ver em filmes de terror, especificamente o catolicismo, principalmente, né? Porque nesses países, Estados Unidos, Inglaterra, os católicos são uma minoria religiosa, né? Então é sempre apresentado como uma coisa meio exótica, né? Então aquela coisa de relíquias, né? Possessão demoníaca, exorcismo, e muitas vezes então vinculado a aspectos sobrenaturais, né? E aí eu fiquei pensando como que isso é diferente aqui no Zen Mode e também no Missa da Meia-Noite, que é o seriado do Mike Flanagan que tá na Netflix, que estreou há pouco tempo, porque são histórias que elas partem da possibilidade do horror da própria crença, né? Ou do rito, da ritualística da religião, né? E daquilo que tá no cotidiano da própria religião, da fé das pessoas, enfim, né? E no caso da Missa da Meia-Noite, eu não vou dar spoiler pra quem não assistiu, né? Mas pensar a comunhão que o padre oferece ali, o pão, como sendo o corpo de Cristo, né? Como um ritual simbólico de canibalismo e que é um ritual sagrado, né? Então, assim, você tá comendo um corpo da divindade, mas é a divindade que se fez humana, né? Então, é uma forma de canibalismo simbólico, né? E aqui no Zen Mode tem esse histórico de autoflagelação, que tá vinculado também à história do catolicismo, né? Essa coisa de anular o corpo físico como uma forma de elevação espiritual, que tá muito vinculada a relatos de santidade e tudo mais, né? E aí o título reforça isso, né? Coloca essa coisa da santidade vinculada a molde, né? E esse desejo de elevação espiritual que é essa santidade, e ela tem uma culpa, né, de usufruir o que é carnal, né? Então a gente vê ali quando ela vai num bar, ela não bebe, ela pede a cerveja, mas o copo fica intocado a noite inteira, né? Mas aí ela faz o sexo casual e isso deixa ela transtornada, porque é como se fosse assim um erro terrível nessa nova vida que ela tá levando, né? E no final, o horror aqui é parte dessa fé dela, né? É do interior da personagem, né? Eu não sei se eu tô viajando muito, mas, assim, foi a minha percepção, assim, pensando nesse aspecto da religião no horror, né? Eu não sei se tu gostaria de comentar um pouco sobre isso. A Missa da Meia-Noite eu não vi. Confesso que eu não sou muito, assim, ligada em séries, mas até preciso, porque eu sei que o futuro do audiovisual, né, tá nas séries. Mas eu acabei não vendo ainda. Mas sim, eu acho que tem tudo a ver isso que tu tá falando, porque esse autoflagelo dela, né, é como você falou, é a forma dela lidar com a culpa, né? E eu acho que, assim, que o catolicismo, ele é muito sobre isso, né? Muito baseado em sofrimento, sacrifício, em martírio, né? E enfim, aí essa transformação dela, que ela se dá em católica fervorosa depois de matar uma pessoa, e assim, ela como enfermeira, né, que tem uma função de salvar vidas e acaba fazendo o contrário disso, né, então acho que ela deve sentir algo muito insuportável que acaba fazendo com que ela passe por essa via de autoflagelação, né, eu acho que super combina com o horror. Eu acho que, na verdade, o horror tem muito mais a ver com o catolicismo do que a gente costuma imaginar, né? Muito mais do que essa questão de exorcismo e essas questões, assim, mas muito a ver com essa questão do corpo, né? Do autoflagelo e dessas feridas e de tudo que é muito, muito gráfico, né? Visualmente, eu acho que tem um imaginário católico muito baseado, né? Nessa questão do sofrimento do corpo, né? E eu acho que, enfim, né, no horror, obviamente, a gente sabe que os corpos que frequentemente são retalhados e o público, assim, ele não só tá habituado com esse tipo de imagem grotesca, como ele anseia por essa sensação aflitiva, né? E assim, e uma curiosidade que quando você perguntou, agora me fez uma conexão aqui, é que, assim, no começo dos anos 2000, teve o boom
dos filmes extremos franceses, né, que explorava a questão corporal, da carne humana, né, e em 2014 foi lançado Jogos Mortais, que desencadeou vários filmes de violência gráfica, né, que eram chamados torture porn, né, até se referindo a essa questão do prazer, né, que as pessoas sentem em ver a violência gráfica, né, enfim, porn seria desse certo prazer que as pessoas retiram disso, né, e um filme que foi lançado nesse mesmo ano que pouca gente comenta nesse sentido é o Paixão de Cristo, do Mel Gibson, Sim. né, que gerou uma certa polêmica justamente pelo excesso de violência gráfica. E eu acho que tem um zeitgeist aí da violência gráfica que, de alguma forma muito curiosa, conecta, né, esses filmes de terror explícitos com esse filme do Mel Gibson, que justamente chamou muita atenção e gerou muita controvérsia por mostrar essas imagens tão explícitas, né, do sofrimento do corpo e tal. E eu acho, assim, que, de alguma forma, eu consigo relacionar os Jogos Mortais, que tem esse discurso meio moralista, porque eu não sei se você lembra, se você viu, mas ele também é sobre culpa e punição, né, que é um louco, né, que simplesmente atribui culpa às pessoas, e ele simplesmente submete as pessoas a esse tipo de castigo físico, né? Então, sei lá, de alguma forma muito louca, eu acho que as coisas se relacionam aí, né? Essa questão do imaginário de sofrimento católico, né? Dessa violência com esse horror mais gráfico e mais físico e mais associado também, no caso de filmes como Saint Maud, mas associados a uma culpa católica, assim. Eu acho que eles dão uma volta e acabam se encontrando, assim, de alguma forma. Olha, os Jogos Mortais eu só assisti o primeiro, porque eu não tive desejos mesmo de continuar com a franquia, né? Mas agora que tu estava falando dessa questão da Paixão de Cristo, pensando até na forma como as pessoas lidam com isso, né? Como que esses martírios e essas torturas religiosas estão tão entranhadas na própria forma como a religiosidade é manifestada, assim, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma provocação de um desses nomes, sei lá, que tinha uma década ou duas atrás, que eram meio modinha, que eram divulgadores, tipo, de ateísmo, assim, eu não lembro quem que era, mas, tipo, Richard Dawkins, essa galera que caiu meio que em desgraça hoje em dia, né? Mas eu lembro que ele fez um comentário assim, tá, mas e se Jesus tivesse nascido no período moderno e ao invés de crucificação, a forma de condenar a morte fosse uma guilhotina? As igrejas teriam guilhotinas penduradas nas paredes, porque, tipo, as pessoas literalmente penduram no pescoço, nas paredes e tudo mais, um instrumento de morte, né? E eu tava lembrando também daquele filme O Seven, né? Que pega muito essa questão, né, da culpa vinculada aos 7 pecados e tudo mais, com a punição de uma maneira estereotipada vinculada a esses pecados, né, vinculando os pecadores a esses pecados, né, enfim. Tipo, são mortes meio literais, né, tipo, os pecados literais ali. Gente, marcou muita época. Eu lembro que quando... Eu não lembro de que ano é o Seven, não tenho certeza, mas é final dos anos 90. E eu lembro que na escola, assim, todo mundo pegava o VHS na locadora pra assistir, assim, foi muito marcante. Eu via. Eu via muito também. Eu acho que não tinha nem idade pra isso, mas eu adorava. Não, com certeza a gente não tinha. E aí, pensando sobre essa coisa, né, dos desejos carnais e... enfim, domar os desejos carnais, né? Muitas aspas, né? Tem uma questão de sexualidade que é posta no filme, né? Então, a Amanda, ela tá namorando com outra moça, né? A Carol, né? E a Maud, ela fica incomodada com isso, né? Ela pede pra essa moça se afastar e tudo. E depois tem um momento em que a Amanda meio que caçoa dela porque a Carol contou pra ela, né? Que ela tentou intervir no relacionamento das duas, né? E a diretora disse nessa entrevista que eu mencionei que no entendimento dela, que escreveu a obra, né? A Maud não é LGBTfóbica. Mas ela não sabe como que isso ficou pra quem tá assistindo, pra gente, né? Essa percepção sobre essa construção. E pra mim, ficou meio ambíguo, porque a Maud, pra mim, ela parece que ela tá fascinada pela Amanda, ela tem ali o que me parece uma clara atração pela Amanda, não só por ser uma figura... É uma figura que chama a atenção pra ela, ela assiste os vídeos, ela vê os cartazes, ela se interessa pelo livro que a Amanda escreveu, enfim, ela tá encantada com a figura da Amanda como um todo, né? Então, eu acho que ela tem uma atração pela Amanda. E aí ela repudia a Carol, pra mim, mais por ciúmes mesmo. Então, assim,
Eu acho que essa LGBTfobia que a Rosie Glass diz que ela não tem, eu acho que ela tá presente, mas tá voltada contra ela mesma. Porque ela não quer ter esse interesse pela Amanda, assim. E eu tenho a impressão que se a Amanda tivesse interessada por um homem, ela também reagiria de maneira negativa, mas por essa questão de um ciúme, uma possessividade, e ela tá negando, né, a sexualidade dela como um todo ali. Então, tudo que tá no prazer do corpo, ela repudia. Então, mesmo quando ela tem lá o sexo casual dela com o homem, né? Então, eu queria te perguntar qual que é a tua percepção sobre essa questão, assim, tu acha que realmente, como a Rosie Glass falou, não existe LGBTfobia na personagem, ou tu acha que, talvez, pra gente que tá... Essa foi a intenção dela, né? Mas aí, né, morte do autor, vamos acabar com isso, né? Qual que é a tua percepção? Não, a minha percepção é igual à tua, assim. Eu acho que ela justifica... Eu não lembro se em algum momento ela fala... explicitamente, se ela julga explicitamente, né? Eu acho que ela fala, eu quero te salvar, sei lá, não lembro se ela falou alguma coisa assim. Mas eu acho, assim, que a justificativa dela seria essa, né? Que ela tá pecando pelo fato dela ser lésbica, alguma coisa assim. Seria uma justificativa que eu acho que é plausível na cabeça dela, que eu acho que soa melhor na cabeça dela. Mas, só que na verdade é como você tá falando, eu acho que ela é quase como se ela odiasse quem ela é, né? Porque eu também sinto muito forte nela essa atração pela Amanda, né? Obviamente, pra mim, rola um clima ali entre elas, né? Rola uma coisa mais afetuosa, uma coisa mais romântica ali, que não é desenvolvida, né? Propositalmente, mas que, enfim, deixa no ar essa coisa dessa atração dela pela Amanda e que ela, na verdade, ela não se permite, né? Não se permite explorar quem ela realmente é, ou explorar, enfim, esses desejos dela. E até em relação ao que você falou do sexo casual, eu acho assim, eu lembro que ela faz esse sexo casual quando ela tá nessa vibe de autoflagelo, né? Então eu vejo assim, mais uma questão dela como se ela estivesse sujando o corpo dela, maltratando quando ela tá com o homem ali, do que de fato que ela tá ali por desejo espontâneo, né? Que ela tá com um desejo incontrolável e que depois ela vai se sentir mal por isso. Eu acho, assim, eu vi mais como algo assim, tipo, sei lá, como se ela estivesse querendo punir o próprio corpo, né? Que eu acho que tem essa divisão, que eu acho que muitas religiões possuem, dessa divisão entre corpo, né, e mente / espírito, né? E então, separar as duas coisas como se tudo que fosse relativo ao corpo fosse ruim, fosse desprezível e que o corpo, de certa forma, merecesse ou, sei lá, fizesse parte da coisa, esse maltrato, esse desprezo pelo corpo, eu acho. Então... Eu acho que, assim, quando ela sai com esse homem, eu vejo mais nesse sentido, assim, de estar nesse combo, né, nesse combo do autoflagelo, né? Eu vejo mais nesse sentido, assim. Então, o que pra mim, eu acho que reforçaria essa questão do desejo dela, na verdade, ser um desejo por outra mulher, né? Concordo, inclusive porque ela se mostra incomodada, com nojo mesmo dessa situação, né? São dois homens com quem ela sai, né, nesse momento. Agora, é interessante, eu lembrei agora que tem um momento anterior no filme em que a Amanda também tem um relacionamento com um homem, então ela seria uma personagem bissexual, só que esse relacionamento com um homem desperta um incômodo também na Maud, mas ela não fica tão ativa nesse sentido de querer afastar ele da Amanda como ela faz com a Alice, eu não lembro o nome desse homem, mas enfim. Então tem uma certa ambiguidade, né, nesse tratamento, né, que um pouco esse repúdio da sexualidade é voltado pra ela mesma, mas um pouco se externa pra Amanda, né? Sim, é verdade. Eu acho que também envolve essa questão do ciúme também, mas você falou que ela não fica tão brava quanto com a outra moça, né? De repente tem, sei lá, até uma questão de fato de ser mulher também, acho que de repente desperta mais ciúme, não sei. Talvez pela comparação, né? Alguma coisa assim, ou porque ela tá sendo preterida, né? Alguma coisa nesse sentido, eu acho. Como se fosse uma competição mais direta, isso, né? Isso. Pode ser alguma coisa nesse sentido, já que, né, a Rosie Glass disse que a ideia era que não fosse exatamente o fato de a Amanda ser bissexual que incomodava a Maud, então pode ser mais nesse sentido da competição direta. Uma coisa que eu queria dizer em específico, assim, é que eu amei o design de produção do filme, assim.
Eu achei tantos detalhes tão bonitos e tão interessantes. Eu fiquei super reparando a kitnet da Molde, que é um ambiente completamente sem vida ali, né? A única coisa meio que decora o espaço são justamente as imagens de santo que ela prega na parede, assim como se fosse um mural, né? E um espaço super minúsculo, então tu vai da cama pra pia da cozinha em 2 passos, 3 passos. É um subsolo, então a janela fica pra cima, assim, no teto, né? No nível da rua. Um negócio tipo no Parasita, assim, né? E é como se ela tivesse nesse inferno pessoal, né? Ali é um submundo, né? E aí, pra ela chegar na casa da Amanda, o filme, ele destaca naquela abertura a verticalidade que ela tem que ascender ali. Tem uma escadaria enorme pra chegar na casa, né? Que é um morro ali, uma colina, né? Então, ela tem que fazer essa ascensão aos céus, né? Pra entrar lá. E os detalhes, assim, eu amei o papel de parede, que é um zigue-zague cinza e rosa no quarto dela. Parece de quarto de bebê. Então, uma coisa, assim, bem de inocência mesmo, bem bobinha mesmo, né? E aí, ela logo tira um quadro que tem ali na parede e pendura um crucifixo no lugar, né? E como que esse papel de parede infantil do quarto dela contrasta com o papel de parede do quarto da Amanda, que é super elegante, é rebuscado, é tipo umas folhagens estilizadas. Essas folhagens são de formas geométricas, assim, é toda uma composição geométrica. E a aparência muda conforme a iluminação. Então, quando são cenas noturnas, parece que é um verde escuro. Aí adquire bem essa aparência de folhagem. Mas de dia fica mais um azul esverdeado, com detalhes em dourado. É, assim, um papel de parede super complexo, tem um ar de sofisticação, e aí mostra também, realça, né, a diferença de vivência, de experiência entre as duas, né, porque destaca a Amanda como essa persona artística, né, em comparação com a Molde, que tem essa inocência infantil ali, apesar de tudo, né. E, enfim, aí ainda tem outros detalhes, né, de cenário, assim, tipo, tem um pôster de um espetáculo da Amanda do passado que tá ali encostado numa parede emoldurado e é K666, né? K do Cole, que é o sobrenome dela, né? E 666, né? Enfim. Eu nem tinha reparado nesse detalhe, na verdade, que você falou, mas é uma boa. Então, uma coisa que eu tava pensando aqui, quando você comentou, eu tava pensando, nossa, a Amanda, ela é uma péssima pessoa pra Molde resolver salvar, né? Porque ela, tipo, é a última pessoa do mundo que precisa dessa salvação, porque ela tá super de boa com quem ela é, né? Tá super bem resolvida, ela é super elegante, super sofisticada, mulher super madura, tá super em paz, assim, com quem ela é, vamos dizer assim. E eu acho que a casa dela transparece, de certa forma, isso, essa elegância, essa sofisticação dela, né? E até a questão do quarto da Molde, agora você falando, eu fiquei pensando, de repente eu acho que é quase como se ela buscasse ser essa pessoa inocente, né? Porque eu acho que ela não é, ela não me parece ser uma personagem inocente, ela me parece, na verdade, ser uma personagem que gostaria de ser inocente, né? Ela gostaria de ser pura, ela fica buscando essa pureza, né? O tempo inteiro, o filme inteiro, sendo que, na verdade, eu acho que é isso que mais perturba ela, né? Ela perceber que ela não é, de repente, tão pura quanto ela imagina, quanto ela gostaria de ser. Mas eu gosto muito, muito do visual do filme, acho muito sofisticado, a fotografia do filme é maravilhosa, e eu gosto também como ela resolve muita coisa, assim, né, nessa parte visual. Tipo, você vai olhando os detalhes, assim, acho que é um filme que tem uns diálogos bem pontuais, não tem nada muito excessivo, né, e ele resolve muita coisa nesses detalhes, justamente, né, a gente vai conhecendo elas melhor, conforme a gente vai observando, não precisa de muito, assim, pra sacar quem elas são, né, e até no começo do filme eu lembro que tem alguns detalhes, assim, tipo, uma mala espalhada, com as roupas de enfermeira dela, tão meio jogadas lá, e você vai observando, assim, o quarto dela e percebendo esses detalhes, né, que estão espalhados e dando informações, diversas informações sobre a personagem. E uma coisa que eu acho super interessante é como ela frequentemente, ela tá meio no escuro, assim, e a luz tá vindo de fora, né? É como se ela tivesse realmente num certo obscurantismo, né? Até você falou que ela fica no subsolo, né? E eu vejo quase como aquela coisa do mito da caverna dela tá, tipo, na ignorância ali, né? No obscurantismo, e a iluminação tá lá fora, né? Tipo, a verdade, né? Que ela não quer ver, na verdade tá lá fora. Então, eu acho esse contraponto entre o escuro, né? Quando ela fica nas cenas internas, assim, e essa questão da iluminação estar lá fora, eu acho super interessante. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção no filme. E é isso, é um filme muito... Realmente, o design de produção
super caprichado, assim, como eu falei, você consegue extrair diversas coisas das personagens só de observar, questão até tons de cores, né, como você tá falando, e é um filme riquíssimo nesse sentido, assim. Esse sentido da luz lá fora é aquela coisa de confrontar o mundo lá fora mesmo, né? E mesmo a casa da Amanda, como eu falei, que tem essa questão da ascensão, mas também é uma casa bastante escura, né? Sim, é verdade. Tem essa questão, até no Psicose, né, também tem um pouco isso, tipo assim, o que tá, na verdade, no Psicose seria o que tá no fundo, né, tipo a casa de fundo, apesar dela tá em cima, na verdade é onde fica o segredo do Norman Bates, no caso ali, né. E no caso dela também, assim, é uma casa que tá lá em cima, mas não necessariamente significa que, assim, que vai esclarecer alguma coisa dentro dela, né, na verdade. Quando ela tá lá dentro, ela também fica nesses ambientes mais escuros, o que é, como você falou, intensificado pelo tons de papel de parede, um verde mais escurecido, e a luz sempre vindo de fora, né? Como se chamasse ela pra algo que ela não tá vendo ali, né? Como se o interior, na verdade, porque é como se o interior dela tivesse sempre escuro, né? Esse inferno, na verdade, ela carrega com ela, né? Tipo, apesar dela tá ali no subsolo, na verdade, o inferno é interior e é super particular dela. Sim, perfeito, é bem isso. E, Bia, chegou a hora. Eu quero te perguntar se tu quer comentar a cena final, porque eu fiquei, assim, de queixo caído. Eu até voltei pra assistir de novo a cena final. Então, é uma cena que eu adoro. Eu acho que, como eu falei no começo, assim, eu gosto que o filme tem uma certa ambiguidade, porque como a gente vê ele pelo ponto de vista dela, a gente fica um pouquinho, assim, meio em dúvida, né, sobre o ponto de vista, por exemplo, da diretora sobre aquela fantasia que a personagem cria, né, vamos dizer assim. E eu acho, assim, absolutamente genial aquele toque final, que, enfim, a personagem vai pra praia ali e, enfim, incendeia o próprio corpo ali. E no ponto de vista dela, ela tá subindo aos céus, tá uma coisa super bonita e, né, tipo, uma coisa que tá todo mundo de joelhos assistindo, sendo que tem alguns relances ali que a montagem revela, assim, que na verdade não é bem por aí, né, que as pessoas estão meio chocadas com o que elas estão vendo, que na verdade não é essa coisa bonita que ela tá imaginando, que ela até, inclusive, a gente vê algumas asas, né, vê asas nela e até nesse momento em que surge as asas eu pensei, peraí, o tempo todo, assim, fui levada a entender que essa mulher é perturbada, que o que ela tá fazendo é errado e tal, e de repente ela vai criar asas e vai terminar com esse ponto de vista dela, sendo que não, né, tem aquele 1 segundo ali de né, em que que eu acho que ela tem uma perspectiva do que realmente tá acontecendo, porque o filme inteiro ela tem essa visão distorcida, né, da realidade. E então, assim, é como se naquele 1 segundo de filme ali, no finalzinho, ela tivesse se dado conta do que realmente ela tá fazendo. Ela para de romantizar, para de idealizar, né, aquela situação de que ela acha que vai ser canonizada, que ela é uma santa, que ela tá, né, se sacrificando ali, se martirizando, e de repente a gente tem aquele instante de lucidez, né? E eu acho isso, assim, tão cruel quanto genial, assim, eu acho muito, muito incrível, assim, eu acho que é isso que me fez, assim, foi a cereja no bolo pra mim, assim, do filme. Nossa, é maravilhoso, né? Porque as pessoas estão ali no ponto de vista dela, vendo esse momento sublime, né? Isso. De elevação espiritual ali dela. E aí é aquele flash, né? Só pra mostrar que, no final das contas, esse martírio é grotesco, né? E aí joga, nossa, cara, que nem tu falou, é 1 segundo, né? Por isso que eu até que voltei pra ver de novo, assim, né? Que é muito rápido. Então tu só pisca o que a realidade não é ela lá, iluminada, com asa de anjo, com as pessoas se curvando e tudo mais. A realidade é uma pessoa pegando fogo, né? Então, eu tô rindo, eu não sei, eu acabo rindo nesses podcasts nos momentos errados, assim, mas é porque gente, é incrível, assim, o programa anterior do Garota Infernal, eu e a Estê, a gente até tava falando, nossa, é lindo, falando de uma cena de morte, assim, mas é porque parece errado a escolha de adjetivos, mas é porque realmente a composição e como tu tinha mencionado anteriormente, todo esse trabalho de direção da Rose Glass, né, esteticamente, é muito elaborado, assim, né? Eu vi até algumas pessoas criticando o filme, dizendo que ele era só forma sem conteúdo, e eu acho que as pessoas realmente não entenderam quem fez essa crítica, não sei. Também é errado dizer que a pessoa que não gostou do filme não entendeu, enfim, né? Pode simplesmente não ter gostado, mas eu acho que a pessoa que só enxergou a forma e não enxergou o conteúdo, talvez tenha deixado passar alguns detalhes
essas coisas que tu tava comentando, assim, sobre esses subtextos que estão postos justamente na imagética que ela tá criando ali, né? Eu acho esse final, assim, sensacional. Eu fiquei de queixo caído mesmo, assim. Eu também. Foi o que me fez definitivamente amar o filme. Não que eu fique... Não é uma coisa cruel, assim, tipo de... Ai, nossa, que ótimo ver imagens de mulheres pegando fogo, mulheres morrendo. Não é nesse sentido. É no sentido mais de... Ela trabalhou o filme inteiro, né? Na construção dessa personagem, na construção da loucura dela. Então, assim, eu acho bonito nesse sentido, de ver um filme bem feito e ver a diretora se posicionando ali, né? Tipo, meio que tomando um lado, vamos dizer assim, né? É uma quebra de expectativa, né? Sim, tipo, e eu achei muito surpreendente. É também um exercício de montagem muito legal. Então, assim, eu acho que é bonito nesse sentido, não no sentido cruel de tipo, queima mesmo, devia queimar mais 28 segundos. Tipo, como eu vi algumas pessoas falando, assim, eu achei legal, só que eu achei muito covarde aquele final sempre tão rápido. Nossa. Eu falei, não, cara, ele é genial porque ele é rápido, porque justamente é, né, aquele segundinho de voltar à realidade. Isso, exatamente. E é mais do que suficiente, né? Então, assim, realmente seria cruel, seria grotesco, seria, sei lá, estranho se ela ficasse prolongando nisso, mas não é necessário e ela percebeu que era o suficiente e isso eu achei muito legal. Enfim, eu não tinha assistido ainda o Sun Mode, ainda bem que tu falou que era um filme que tu amava e reforçou essa recomendação, porque já tinham me recomendado pra escolha, né, pra ser um programa do Dia das Bruxas desse 2021, foi uma escolha acertadíssima. Acho que quem não assistiu ainda, a gente falou com um pouco de spoilers aqui, mas acho que não prejudica em nada a experiência. Vale a pena assistir, tá em todas as plataformas de vídeo on demand pra alugar e tal. É um filme que é muito visualmente interessante. Aliás, eu queria acrescentar mais uma questão pra fechar agora, que é a filmografia da cineasta, né? A gente às vezes traz um pouco da filmografia, e no caso da Rosie Glass, né, esse é o primeiro longa dela, né? E aí eu vi que no Le Diabolique tu tens um post lá, que eu também vou deixar linkado lá no nosso site, onde tu fala sobre os curtas dela, né? E aí eu queria te perguntar se tu quer comentar um pouco sobre essa questão dos curtas da diretora. Sim. Então, quando eu vi o filme, eu fiquei tão encantada, assim, que eu quis rever no dia seguinte. Eu vi logo, imediatamente. E depois eu fui procurar os curtas dela, porque eu acho que a gente, às vezes, acaba ignorando, né? Tipo... os curtas-metragens e eles acabam meio esquecidos, assim. Porque geralmente a gente conhece um cineasta quando ele já tá com longa. É difícil, assim, a gente conhecer um cineasta que tá... é o primeiro curta, então a gente vai, né? Não é tão comum. Geralmente a gente conhece mais pelos longas e esses curtas ficam meio relegados, assim. Então, eu fui procurar esses curtas dela e felizmente estão disponíveis no Vimeo. Não todos, mas tem alguns que eu gostei muito, assim. Eles são super diferentes uns dos outros, mas tem alguns temas em comum. Eu acho que os temas se repetem, mas a abordagem dela é bem diferente, assim, de um curta pro outro. Então, assim, o primeiro curta dela é o Moths, que é tipo mariposas, né, de 2010, e ele mostra um relacionamento entre um casal que fica um em cada quarto, assim, e eles se olham apenas por um buraquinho na parede, assim. E então acho que aí ela traz um pouco a questão de uma intimidade quase voyeurística ali, né, tipo uma coisa meio fetichista, um pouco assim, que ela vai voltar a explorar depois em outros curtas. E... adorei esse. é muito interessante. Aí tem um outro dela, o Storm House, de 2011, e ela vai também retomar essa questão da incomunicabilidade, né? Só que no caso são barreiras invisíveis, né? Porque o casal tá junto na mesma casa, mas eles meio que não conseguem dialogar, não conseguem se comunicar, e ela cria como eu falei, essas barreiras, né? Mas usando também alguns elementos meio surrealistas, assim, tipo, tem um quê de absurdo, assim, no filme, né? E, tipo, o cara tá enterrado no jardim, aí depois ele tá, tipo, no teto da casa. Enfim, é umas coisas, assim, usa de alguns desses recursos, assim. E aí ela tem um outro curta também narrativo, que ela tem alguns que não são não narrativos. Outro curta narrativo dela é o Room 5050, 55, né, que é ambientado nos anos 50, e ela também volta a tratar da questão de sexo e repressão sexual, só que de uma forma mais irônica, assim. É quase como se ela estivesse criticando um certo pudor, assim. E, assim, é como eu falei, ela aborda certos temas repetidos, mas de formas muito diferentes, e essa questão da repressão sexual a gente vai ver no próprio Saint Maud, né? Esse curta eu
também adorei e dá pra ver que ele tem já um orçamento bem maior, né? Pela recriação de época. É um curta um pouco mais longo, já tem uns 20 e poucos minutos ali, né? E, enfim, eu acho ele já um trabalho, assim, bem mais sofisticado dela mesmo. Sim, bem mais sofisticado mesmo. Eles passam no hotel, né? E, enfim, acho que tem mais personagens, enfim. Eu gostei bastante desse. Aí o Bath Time, que é um curta dela que tá numa antologia de terror, que é um curta de uns 3, 4 minutos, super curtinho, que é sobre uma mulher que tá tomando banho de banheira enquanto ela escuta uma fita sobre como lidar com medos e ansiedades. E aí eu acho que aí tem uma pegada irônica, porque ela tá, tipo, meio que aprendendo a lidar com esses medos, sendo que ela tá super assustada, porque tem, tipo, uma figura que fica rondando ela, assim. E é, como eu falei, o único filme de terror dela, assim, o único curta, né, antes do Saint Maud. E eu acho super divertido também, como eu falei, tem essa pegada irônica, mas é um curta que tem até jumpscare, enfim, já é mais tradicional, assim. Aí, de resto, assim, ela tem alguns clipes, uns videoclipes que achei muito bons, assim, super, tem uma pegada um pouquinho mais experimental, assim, e uns vídeos curtinhos também, que são não narrativos e também tem mais essa proposta de trabalhar formas e também tem uma pegada um pouco mais que não narrativa, não contam a história necessariamente, mas que tem esse trabalho com formas e montagem, e outras coisas nesse sentido, assim. Então, acho que é uma filmografia de curtas bem variada e achei muito bom, assim, de fazer essa retrospectiva e eu fiquei super feliz de saber que tá tudo no Vimeo, né? Quando eu fui pesquisar e vi, eu fiquei, nossa, que bom. Seria ótimo se todo mundo fizesse isso. Ótimo, Todos sim. os diretores e diretoras fizessem isso, porque é como eu falei, né? Tipo, às vezes tem muitos trabalhos que são super interessantes, que já tem alguma característica, né? Que o cineasta vai trabalhar futuramente e a gente encontra já nesses filmes. E mesmo que não tenha, enfim, é interessante de qualquer forma. Eu adoro fazer esse tipo de pesquisa e de, enfim, conferir esse tipo de material também. Ai, também. Também gosto, é interessante pra entender o contexto, né? De como que essa cineasta chegou aonde ela tá com essa obra, né? E no caso da Rosie Glass, a sensação que eu tive assistindo aos curtas foi muito assim, tanto essa questão da experimentação narrativa como o visual, né? Mas também pensando nos temas, né? Porque parece que ela tá constantemente trazendo o corpo, a sexualidade, a relação entre os personagens, esses temas que vão aparecer fortes aí no Saint Maud, né? Então é interessante ver nessa perspectiva, porque no Saint Maud, como tu falou, tá trabalhando no terror e esses curtas, só o último seria de terror especificamente, mas ela tá sempre trabalhando com um estranhamento, algum elemento meio fantástico, assim, né? Então, acho que é interessante pra quem gostar, né, do Saint Maud também poder conferir esses filmes, e eu vou deixar o link do teu post, então, lá no nosso site pra quem quiser dar uma olhada também. Ah, legal. E é isso, Bia. Muito obrigada pela tua participação aqui na nossa conversa. Foi muito legal ter podido conversar contigo. Eu sei que tu manja demais de horror, né? Eu fiquei até um pouco com receio. Meu Deus, eu falo merda. Ah, eu achei muito bom. Foi maravilhosa a conversa. Sério, quando você falou que ia ser esse filme e eu já super admirando o podcast, admirando o seu trabalho, nossa, eu fiquei super feliz. Não tinha como dar errado. Ai, obrigada. Foi ótimo mesmo. E bom, gente, pra quem tá nos ouvindo, né, todos os links, as referências dos filmes que a gente citou aqui, tudo vai ficar listado lá no post, no feitoporelas.com.br. Mandem comentários pro nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. Avalie o nosso podcast no Apple Podcasts ou qualquer outro aplicativo da sua preferência. E além do site e do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcast. Se na plataforma que você usa ele não tiver, avisa a gente que a gente tenta resolver. E também no YouTube. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Letterboxd. É só procurar por Feito por Elas. Nós temos um grupo no Telegram que é aberto, o link vai ficar no post para quem quiser acessar. Lá
A gente conversa todos os dias sobre cinema, mas também sobre outros assuntos, tipo plantas ou bichinhos de estimação. No momento, reality shows também, enfim, se interessar. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Filhas do Pó, dirigido pela Julie Dash, que tá completando 30 anos de lançamento em dezembro, então por isso nós escolhemos esse filme, mas infelizmente ele não tá disponível em nenhum streaming, então muito triste isso. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Obrigada, tchau! Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann e Beatriz Saldanha. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Amanda Menezes. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta por Débora Garcia.